Mercado Central de Belo Horizonte comemora 90 anos. Em viagem à África, Papa Francisco destaca a importância do papel dos jovens na igreja. E ainda a exposição conta os 40 anos do jornal Porantim, publicação que defende as lutas das populações indígenas no Brasil. Isso e muito mais no Horizonte Notícia, que começa agora. Olá, vamos começar a edição de hoje parabenizando um senhor de 90 anos que está em plena forma e vigor. O Mercado Central de Belo Horizonte completa 9 décadas de funcionamento e o Horizonte Notícia te mostra um pouquinho desse espaço que faz parte da história e da cultura da capital. Não é fácil chegar aos 90 anos. O tempo pode enfraquecer as estruturas, reduzir a vitalidade. Mas nada disso aconteceu com o Mercado Central de BH. Muito pelo contrário, os anos fizeram bem para esse jovem senhor. Veio se transformando nessas 9 décadas e se tornou um grande centro de convivência, né? Então, o volume de itens disponíveis para os frequentadores do mercado cresceu enormemente, né? Que lá atrás era só hortifruti e granjeiros e hoje é uma infinidade de produtos. A grande movimentação nos corredores faz lembrar a das arquibancadas cheias quando aqui era o primeiro campo do América. Hoje são 400 lojas dos mais variados segmentos. Tem queijos, temperos, doces. Minas está bem representada aqui. Que é o ponto turístico de Belo Horizonte, né? Não tem como escapar disso, né? Tudo, né? A gente procura, acha aqui de bom. Muito agradável. Um lugar bem bom para passeio em família, principalmente. Não é só a culinária mineira que atrai os turistas. Desde 1987, a família de Amini tem este comércio árabe no Mercado Central. Eu amo o mercado, eu sou até suspeita para falar. Eu tenho 43 anos e 30 anos que eu trabalho aqui. Muito feliz e muito satisfeita. Para mim é tudo o Mercado Central. Eu tiro 5 dias de férias, porque no sexto eu já estou com saudade do mercado. O que era para ser destaque pelo comércio virou ponto turístico. 1.200.000 pessoas visitam o mercado todos os meses. É o encontro da tradição com novos frequentadores que estão sempre chegando e conhecendo o que Minas Gerais tem de melhor. A gente fala que o Mercado Central é um mercado que tem alma. Eu acho que seria uma frase que diz o que o mercado tem de diferente dos outros lugares. Realmente, Minas se encontra no mercado. E agora uma notícia lastimável. A riquíssima reserva indígena Uru-Euauau é uma das mais ameaçadas por invasores de terras, madeireiros e fazendeiros que desmatam a floresta para explorar os seus recursos. Um conflito que se repete em muitos outros pontos da maior floresta tropical do planeta. Nesta aldeia indígena vivem os Uru-Euauau. Eles preparam um porco selvagem caçado com flechas de bambu a poucos quilômetros de uma fazenda onde 3 vaqueiros recolhem o gado. Localizada no meio da floresta amazônica, no centro do estado de Rondônia, esta reserva indígena é uma das mais ameaçadas por invasores de terra, madeireiros, fazendeiros e mineiros. Com poucos recursos e um longo histórico de resistência, os habitantes daqui vivem nos limites de um território demarcado no início dos anos 1990. Eu enfrento essa invasão quando tinha 19 anos para 20 anos. E até hoje esses caras ameaçam eu, porque eu empeito o cara mesmo. Porque eu não tenho medo de arriscar minha vida, mas eu tenho que ir, é o único jeito, né? A aldeia é formada por meia dúzia de casas precárias, umas de madeira com telhado de palha, outras de cimento com telhado de telhas. As 5 famílias que vivem aqui têm na floresta seu principal sustento e uma rotina cada vez mais arriscada. Antes não era tanto assim, e hoje tá desmatando tudo, né? Na época, quando eu era molequinho, uns 3 anos de idade, que eu conheci esses pedaços aqui todinho, não era tanto esse desmatamento como está hoje. 1h30 de estrada adentro, na pequena localidade de Montenegro, o agronegócio mostra sua força. O rodeio é o momento em que inúmeros cowboys exibem a arte de resistir por vários segundos sobre touros assustados. Exibem também o desejo por expandir a exploração das terras locais. Tem muito para expandir aqui ainda. Em torno
a porcentagem é muito baixa. O agronegócio tem que subir muito aqui no Brasil. Neste pedaço de Brasil rural, o objetivo é lutar contra o avanço de um processo de internacionalização da Amazônia. São esforços cada vez mais rotineiros na busca pela proteção dos tesouros amazônicos. O Papa Francisco visitou nos últimos dias 3 países africanos. Essa é a 31ª viagem apostólica do Papa. Durante a viagem, Francisco chamou a atenção da Igreja para o papel dos jovens e elogiou a democracia das Ilhas Maurício. Papa Francisco foi recebido com festa em Moçambique. Ainda no aeroporto, o pontífice foi acolhido pelo presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e pela primeira-dama. 2 crianças vestidas com trajes tradicionais ofereceram flores ao Papa. Em seu discurso às autoridades locais, Francisco expressou solidariedade às vítimas dos recentes ciclones Idai e Kenneth e demonstrou apreço pelos esforços que estão sendo feitos para que a paz volte a ser a norma e a reconciliação o melhor caminho para enfrentar as dificuldades e os desafios encontrados como nação. De Moçambique, o Papa Francisco partiu para Antananarivo, em Madagascar, onde também se encontrou com autoridades e religiosos. Durante sua passagem pelo país, o Santo Padre e o presidente Andry Rajoelina plantaram uma muda da árvore baobá em recordação à visita. Na segunda-feira, a 31ª viagem apostólica de Papa Francisco chegou à sua 3ª e última etapa. O pontífice desembarcou em Porto Luís, capital de Maurício, onde foi recebido pelo primeiro-ministro, Sr. Pravind Kumar Jugnauth, acompanhado pela esposa e pelo cardeal Maurice Piat, aos pés da escada do avião. 2 crianças com vestes tradicionais ofereceram flores ao Papa. Falando às autoridades, Francisco elogiou o sistema democrático das ilhas, mas advertiu sobre o risco de ceder à tentação de um modelo econômico. Durante uma missa, o Papa Francisco chamou a atenção para o papel dos jovens, que, segundo o pontífice, são a primeira missão da Igreja. E a carteira estudantil digital começará a ser emitida em 90 dias e será ofertada em celulares e tablets. Com o documento, os estudantes vão poder pagar meia entrada em shows, cinema, teatro e outros eventos culturais. O estudante que solicitar a carteira digital terá que consentir o compartilhamento dos dados cadastrais e pessoais com o Ministério da Educação para subsidiar o Sistema Educacional Brasileiro, novo banco de dados nacional dos alunos a ser criado e mantido pela pasta. O MEC poderá usar essas informações apenas para formulação, implementação, execução, avaliação e monitoramento de políticas públicas. O sigilo dos dados pessoais deve ser garantido sempre que possível. E a crise migratória na Europa ganha mais um capítulo. Oficiais gregos e membros das Nações Unidas retiraram centenas de migrantes da ilha grega de Lesbos. Segundo as autoridades, a superlotação e o calor extremo tornaram as condições de permanência no local insuportáveis. Um primeiro grupo, formado por 635 afegãos, foi levado em ônibus da polícia para o norte da Grécia. Membros da Agência da ONU para Refugiados supervisionaram o deslocamento. A decisão ocorreu durante uma reunião de emergência realizada pelo governo grego. Menores desacompanhados e pessoas em situação de vulnerabilidade tiveram prioridade na transferência. Só na semana passada, Lesbos recebeu cerca de 500 migrantes em diferentes embarcações em um único dia. A ilha foi o cenário principal do início da crise migratória da Europa em 2015. O site Mercado Mineiro pesquisou essa semana o preço de serviços oferecidos por salões e barbearias. E pasmem, em Belo Horizonte, um corte de cabelo pode variar até 950%. Vamos conferir. Hoje, para o consumidor ter uma ideia, um corte feminino custa de R$20 a R$210, uma diferença de 950%. Uma hidratação, por exemplo, custa de R$20 a R$180, uma escova de R$15 a R$60, com a diferença de 300%. Quando a gente fala manicure e pedicure, também com diferenças surpreendentes, custando hoje de R$25 a R$63. Quando é só manicure, de R$15 a R$30,
Maquiagem de R$ 60 a R$ 220, com a diferença de 266%. Tintura de R$ 25 até R$ 220, com a diferença também bem significativa. No caso do corte masculino, temos também diferença, que foi a maior da pesquisa, hoje custando de R$ 13 a R$ 180, uma diferença de 1.284%. Quem faz a barba em salões de beleza vai pagar de R$ 10 a R$ 35, com a diferença aí de 250%. Vale lembrar que o objetivo da pesquisa também é mostrar o aumento de preço em relação ao ano passado. Os estabelecimentos têm sofrido muito, principalmente com o aumento de energia elétrica, água, transporte e aluguel, e não conseguem repassar esses aumentos pelo preço médio. Para o consumidor ter uma ideia, o único aumento que tivemos foi no corte feminino, que custava em média R$ 67, passou para R$ 69, um aumento de 3%, assim como o corte masculino, que subiu 3,5%. Era R$ 39, passou para R$ 40. Então, é aquela história. Se o estabelecimento também não conseguir pagar suas contas e principalmente manter o seu negócio viável, vamos ter salões de beleza em breve fechando as portas. A pesquisa completa você confere no site mercadomineiro.com.br. E o Jornal Porantim, editado há 40 anos pelo Conselho Indigenista Missionário da CNBB, é tema de uma exposição na PUC Minas. No ano que completou 40 anos, o tradicional Jornal Porantim ganhou um presente, uma exposição que conta um pouco da sua luta e história através dos anos. O Porantim tem uma atuação militante de defesa da causa indígena e tem sido uma ponte importante entre, vamos dizer assim, a sociedade branca, urbana e as culturas, esses povos indígenas que têm lutado para sobreviver no Brasil nesses 500 anos. No total, 24 pôsteres de capas representativas estão expostas no Espaço Cultura e Fé no campus Coração Eucarístico da PUC Minas, em Belo Horizonte. Uma forma de chamar a atenção para uma questão ainda não resolvida da história do Brasil. O Porantim, a gente pode dizer isso, passou por diversas fases. Ele nasce em meio à ditadura militar, ele conhece o Brasil redemocratizado, ele passa pela Constituinte e hoje, 2019, vive os enfrentamentos de, mais uma vez, relatar, documentar os grandes desafios que as populações indígenas padecem. Com a ajuda da tecnologia, o visitante tem a oportunidade de escutar cânticos indígenas de acordo com a editoria que está visitando. São cânticos que dizem respeito a vários momentos da vida cultural e mesmo de guerra das tribos. Há cânticos de guerra, cânticos culturais, cânticos que dizem respeito à passagem à adolescência, ao casamento. O Alisson aproveitou um intervalo nas aulas para dar um pulinho na exposição. Engajado em causas sociais, o estudante de física gostou dessa discussão chegar à universidade. Uma exposição bem bacana, né? Traz assim à mostra muitas questões políticas, de direito, a questão da própria cultura dos povos indígenas, né? É muito interessante, principalmente no momento atual do Brasil. O Horizonte Notícia fica por aqui. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. Eu te espero.